Boa noite. Boa noite. Polícia Federal suspeita de mesada de R$340 mil para Temer, no setor dos portos. A propina teria sido paga há 20 anos. O Palácio do Planalto contesta a acusação e fala em ficção policial. Ministro da Agricultura critica a tabela de fretes negociada pelo governo com caminhoneiros. Blário Maggi, um dos maiores fazendeiros do país, prevê aumento da inflação se não houver recuo. Bloqueio nas estradas derrubaram a produção de veículos em maio. Peças não chegaram às fábricas. A queda passou de 15% entre carros, ônibus e caminhões. Previsão do IPCA para este ano diminui. O salário mínimo deve ficar abaixo de R$1.000. O dólar sobe para R$ 3,83, o maior valor em mais de 2 anos. 14 CELs estão com obras atrasadas e sem previsão de entrega em São Paulo. Espaços de lazer, educação e cultura atendem principalmente a população da periferia. Teto salarial dos servidores paulistas sobe de R$22 mil para R$30 mil. A proposta aprovada pelos deputados deve gerar despesa de R$1 bilhão em 4 anos. O Jornal da Gazeta volta logo depois do intervalo com essas e outras notícias. Até já. A Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou PEC, uma proposta de emenda à Constituição, que aumenta o teto do funcionalismo público para R$30 mil. Por ser uma emenda à Constituição, a proposta não precisa de sanção do governador. A proposta de emenda constitucional aprovada pelos deputados vai beneficiar cerca de 4 mil funcionários do Executivo e Legislativo do Estado. Entre os servidores estão médicos, professores universitários, agentes da Auditoria Fiscal Tributária, oficiais da Polícia Militar e delegados de polícia. O teto, que é de pouco mais de R$22 mil, vai atingir R$30 mil até 2022. Foram 67 votos a favor e 4 contrários. O deputado estadual Davi Zaia, do PPS, votou contra a PEC. Nós temos categorias que recebem o teto do judiciário e categorias que, com importância equivalente dentro do Estado, que tem o teto do governador. Então isso é uma diferença e é um problema que nós precisamos resolver. Mas nós estamos vivendo um momento de aguda crise econômica e isso gera dificuldades para o Estado cumprir as suas obrigações. Já o deputado Vitor Sapienza, também do PPS, votou a favor e disse que a mudança do teto vai ajudar a fortalecer a carreira dos servidores e evitar a evasão de bons profissionais. Ele citou o caso dos professores universitários. Estava acontecendo uma evasão de competências, mesmo porque aquele que dá aula, por exemplo, da Faculdade de Direito, ele tem condição de tocar um escritório. Aquele que é engenheiro também toca engenharia. Aquele que faz pesquisa não tem como. A proposta que tramita na casa desde 2016 já tinha sido aprovada em primeira votação em abril e agora em segunda votação. Por se tratar de uma PEC, ela não precisa ser sancionada pelo governador Márcio França, do PSB. O aumento vai trazer um impacto nas contas do governo de quase R$1 bilhão em 4 anos. O governo do estado de São Paulo disse que considera injusto e fora de hora um aumento nessa proporção para servidores que já são os mais bem pagos do funcionalismo público. O deputado Pedro Tobias, presidente do Diretório Estadual do PSDB, disse que o partido estuda entrar com uma ação na Justiça para suspender a PEC. Vai discutir com advogado de partido para saber a viabilidade, mas eu entrava nessa ADIM, se depende de mim, mesmo se não viabiliza, leva polêmica, discussão. Outro projeto polêmico envolvendo os ganhos de servidores públicos pode ser decidido na semana que vem pelo presidente da Câmara Municipal de São Paulo, Milton Leite, do DEM. O vereador vai assumir a prefeitura no lugar de Bruno Covas, do PSDB, que vai fazer uma viagem oficial a Londres e pode sancionar o projeto que trata dos vencimentos de funcionários da Câmara, que além do salário podem receber gratificações. O valor atual pode chegar a R$10 mil. O projeto já foi aprovado na Câmara e, caso seja sancionado, o benefício poderá atingir R$16 mil. O Ministério Público Federal de São Paulo denunciou o ex-presidente da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos, Coaraci Nunes, e outras 5 pessoas. Coaraci, que já responde a 3 processos, é acusado de peculato e fraude à licitação.
Guaraci Nunes e 3 ex-diretores da CBDA são acusados de formar uma organização criminosa para fraudar licitações e desviar dinheiro público destinado à contratação de agências de turismo entre 2012 e 2014. As empresas foram responsáveis por passagens, hospedagens e traslados de atletas durante torneios no Brasil e no exterior, durante a preparação para as Olimpíadas. Executivos de 2 agências de viagem também foram denunciados. As irregularidades foram identificadas em pelo menos 2 convênios da Confederação com o Ministério dos Esportes. O caso faz parte da Operação Águas Claras, que desde 2015 apura irregularidades na Confederação. Ao longo da investigação foram ouvidos atletas como a nadadora Joana Maranhão. Os depoimentos mostraram que era comum a CBDA solicitar a emissão de passagens aéreas com poucos dias de antecedência, o que elevava o preço, além de conexões mais extensas e sem necessidade. A denúncia, o Ministério Público ressalta que uma passagem aérea para o nadador César Cielo, para a França, custou mais de R$17 mil. Passou por 4 aeroportos. A investigação verificou que o preço poderia ser consideravelmente inferior, entre cerca de R$3.500 a pouco mais de R$5.500. A Polícia Federal encontrou indícios de pagamento de R$300 mil a um sindicato da UGT, a União Geral dos Trabalhadores. É um desdobramento da Operação Registro Espúrio, deflagrada na semana passada e que apura cobranças de propina a servidores do Ministério do Trabalho para obtenção de registros sindicais. Os R$300 mil foram localizados na conta do Sintraresp, Sindicato dos Empregados em Restaurantes e Serviços de São Paulo e região. O dinheiro, segundo a investigação, veio da conta da UGT, a União Geral dos Trabalhadores, que representa mais de 600 sindicatos em todo o país. A polícia suspeita que o montante foi usado para pagar servidores do Ministério do Trabalho com o objetivo de obter o registro do Sintraresp. O presidente da UGT, Ricardo Patá, era um dos coordenadores do esquema revelado na semana passada. Para a polícia, a propina foi para as contas de servidores do Ministério, entre eles o ex-secretário de Relações de Trabalho, Carlos Lacerda, e seu braço direito, Leonardo Arantes, presos preventivamente. Leonardo é sobrinho do deputado Jovair Arantes, do PTB, que também está sendo investigado. O parlamentar, que foi relator do pedido de impeachment de Dilma Rousseff, integrava uma espécie de núcleo político no esquema, que incluía ainda os deputados federais Wilson Filho, do PTB, Paulinho da Força, do Solidariedade, e o ex-deputado Roberto Jefferson, presidente nacional do PTB. Ricardo Patá, da UGT, teve a prisão pedida, mas foi negada pelo ministro Edson Fachin, do Supremo. Segundo a polícia, os R$300 mil repassados pela UGT ao sindicato foram depositados em cheque no dia 15 de maio de 2015 e sacados 2 dias depois em espécie. Esta movimentação financeira aconteceu menos de 2 meses depois de o Sintraresp obter o registro, que, aliás, também é alvo de investigação. O que chamou a atenção foi a duração do processo, apenas 4 meses, enquanto outros sindicatos costumam levar até 2 anos. A PF também investiga a atuação de Ricardo Patá para vetar o registro de outra entidade, o Sindicato dos Trabalhadores no Comércio Atacadista e Varejista de Material de Construção de São Paulo, o Sintramac. A intenção era evitar a perda de filiados da UGT. De início, o registro do Sintramac foi de fato negado, mas a entidade, segundo a polícia, também procurou os servidores do Ministério do Trabalho e também teria pago R$300 mil em troca da liberação do registro. Os 3 deputados, Ricardo Patá e os demais investigados, negam as acusações. O Supremo Tribunal Federal liberou o acesso da defesa do ex-deputado federal Rodrigo Rocha Loures, do MDB, aos dados do inquérito dos portos.
O ex-assessor de Michel Temer também é alvo da investigação que apura se o decreto dos portos assinado pelo presidente favoreceu empresas do setor, como a Rodrimar, e se houve pagamento de propina como contrapartida. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, foi a favor do pedido feito pela defesa de Rodrigo Rocha Loures. Segundo ela, os advogados do investigado têm direito de acesso às provas já documentadas nos autos e que passam informações úteis à condução da defesa. Loures chegou a ser preso no ano passado depois que foi flagrado correndo com uma mala com R$500 mil nas ruas de São Paulo. O dinheiro seria parte de uma propina paga pela JBS Friboi, que, segundo os delatores da empresa, teria como destino o presidente Temer. A Polícia Federal pediu a quebra do sigilo telefônico do presidente Temer e dos ministros Moreira Franco, de Minas e Energia, e de Eliseu Padilha, da Casa Civil, todos eles do MDB. Essa quebra é referente ao ano de 2014. O objetivo é aprofundar a investigação sobre o pagamento de R$10 milhões feito pelo Odebrecht. O acerto teria ocorrido num jantar no Palácio do Jaburu, com a presença de Temer. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, se manifestou contrária ao pedido da PF. Agora a decisão final será do ministro Edson Fachin. O presidente já teve os sigilos fiscal e bancário quebrados em outra investigação, a de que trata do decreto dos portos. A Polícia Federal viu indícios de que o presidente Temer recebia mesada no fim da década de 90. A suspeita não é nova. Consta de um inquérito que foi arquivado pelo Supremo em 2011. A prova em questão seria uma tabela que relaciona pagamentos no que seria um esquema de arrecadação de propinas no Porto de Santos nos anos de 1990, quando Michel Temer era deputado federal, mas já definia as indicações para os cargos mais importantes da Codesp, a Companhia Docas do Estado de São Paulo, que controla o Porto de Santos. Na planilha, os beneficiados pelos repasses aparecem nomeados pelas iniciais. MT seria Michel Temer, MA, Marcelo Azeredo, que presidia a Codesp, e L de Lima seria o coronel João Batista Lima Filho, apontado como laranja de Temer. O documento teria sido retirado do computador de Marcelo Azeredo e foi entregue pela ex-mulher dele durante o processo de separação. A Polícia Federal está convencida de que os supostos pagamentos a Temer naquela época seriam uma mesada de R$340 mil, além de outros 200 mil para a campanha eleitoral. O fato é que, para os investigadores, a desconfiança do passado é essencial para entender a suspeita de agora contra Temer, de que o presidente da República recebeu propina em troca do decreto dos portos. Além da coincidência do crime de corrupção, ambos os casos têm envolvidos os mesmos personagens e empresas concessionárias do Porto de Santos, entre elas a Rodrimar. O decreto dos portos estendeu o prazo das concessões de 25 para 35 anos sem licitação. Segundo o blog da jornalista Andréa Sadi, do G1, no relatório ao Supremo, o delegado que preside o inquérito escreveu: não é difícil supor que tal relação promíscua entre empresários e agentes políticos se perpetue até os dias atuais. Agora, a Polícia Federal deve analisar até o mês que vem todo o material coletado durante as buscas da Operação Scala em março, na qual amigos de Michel Temer chegaram a ser presos. Com base na investigação, a Procuradoria-Geral da República pode apresentar ao Supremo a terceira denúncia contra Temer. O Palácio do Planalto diz que a investigação da Polícia Federal entrou no terreno da ficção e que a planilha já foi renegada pela pessoa que involuntariamente a anexou ao processo de separação. A ex-mulher de Marcelo Azeredo, Érica Santos, acabou fechando um acordo amigável, desistiu da ação na vara de família e deixou de colaborar com as investigações. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. De todos os fenômenos da temporada pré-eleitoral, o mais inusitado é o desespero do chamado centro político. A provável ausência da foto de Lula nas urnas de outubro estimulou nos partidos desse campo a ilusão do poder. Surgiram pelo menos 7 candidatos: Geraldo Alckmin, Henrique Meirelles, Álvaro Dias, Rodrigo Maia, Flávio Rocha, João Amoedo e Paulo Rabelo de Castro. Quem tem 7 candidatos não tem nenhum.
Todos frequentam as pesquisas na casa de um dígito, ou nem isso. A penúltima tentativa de unificar o centro foi o lançamento de um manifesto que escancarou a desunião. Os críticos do PSDB enxergaram a iniciativa como uma tentativa de levar água para o moinho seco de Geraldo Alckmin. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, chamou o debate sobre a unificação do centro de conversa de bêbado. Geraldo Alckmin, o nome mais bem posto no pelotão dos retardatários, tornou-se um candidato sem nexo. Ele diz que Jair Bolsonaro, líder nas pesquisas sem Lula, vai murchar. Ao mesmo tempo, desafia Bolsonaro nas redes sociais para debater sobre segurança pública. Faz isso porque perde terreno para o ex-capitão do Exército justamente em São Paulo, o estado que governou 4 vezes. O desespero do chamado centro se deve ao medo de ficar fora do segundo turno da disputa presidencial. Esse risco tornou-se real. Boa noite. E daqui a pouco, Maria Lídia Flandre entrevista João Paulo Rilo, deputado estadual do PSOL, sobre as eleições. Moradores reclamam de descaso para a conclusão das obras em CELS, Centros Educacionais Unificados, espalhados pela cidade. Pelo menos 14 unidades estão inacabadas. Teia de aranha na grade. Mato alto, quase cobrindo a placa do governo do estado. Mas olhando atentamente, dá para ver que a previsão de entrega era para 2017. Essa é a situação do CEL Freguesia do Ó, na Zona Norte. Não é de hoje que o Jornal da Gazeta acompanha construções paradas em diferentes unidades de CELs aqui da capital paulista. CEL é um centro educacional unificado, um espaço da prefeitura destinado a atividades de educação, lazer e cultura, oferecidas principalmente para a população da periferia. O conceito foi implantado na gestão de Marta, em 2003. Juraci é líder comunitário da região da Brasilândia e fez parte do Conselho Participativo que aprovou o projeto de construção do CEL Freguesia do Ó. Hoje, ele lamenta o abandono da obra. Não é porque mudou a gestão que tem que parar a obra. Essa obra tem que continuar, porque é uma obra de grande necessidade para a região. Enquanto o orçamento desse ano da Secretaria de Educação aqui da cidade de São Paulo é superior a 11 bilhões e meio de reais, 14 unidades de CELs estão com obras paradas e sem previsão de entrega. É o caso do CEL Jardim Paulistano, também na Zona Norte. Ele está aberto à população desde 2008, mas não totalmente. Isso porque o anfiteatro e o planetário, que estão no projeto original, ainda não foram construídos. Com um celular, conseguimos fazer imagens do local onde deveria ser o planetário. Aqui de dentro a gente tem a real noção do abandono. As paredes estão pichadas, no chão não tem nenhum acabamento e o mais preocupante, as estruturas de ferro estão assim, à mostra. As 3 piscinas estão fechadas há 2 anos por falta de manutenção no piso. E a população reclama. Poderia funcionar mais, ainda mais que a garotada aqui toda gosta, né, do CEL. A gente tem sobrinhos que vêm aqui bastante. Eu acho isso um absurdo, né? Porque a gente paga tantas coisas, tanto imposto, tantas coisas, e depois eles fazem um negócio desse para poder estragar tudo, né? A prefeitura diz que desenvolveu um plano de obras para retomar a partir deste ano os CELs que estão inacabados. Assaltantes explodiram 2 caixas eletrônicos em Minas Gerais e mais 8 ônibus foram queimados no estado durante a madrugada. Este é o 4º dia de ataques a ônibus e espaços públicos e privados no estado. Desde domingo, 97 carros foram queimados e prédios atacados em 33 cidades. Em Ibiá, município que fica a cerca de 2h30 de Uberaba, bandidos explodiram 2 caixas eletrônicos durante a madrugada. Moradores registraram a troca de tiros entre os criminosos e a polícia. Ontem, o governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, do PT, afirmou que as investigações confirmam que a ordem para os ataques partiu da facção criminosa PCC, o primeiro comando da capital. A polícia encontrou um bilhete em um ônibus que ficou parcialmente destruído, com exigências que teriam sido feitas pela facção. A polícia informou que o papel vai passar por uma perícia. Os investigadores também tiveram acesso a áudios de ligações telefônicas que teriam partido de celulares de
dentro do sistema penitenciário mineiro. É para pôr fogo tudo que é distribuidora de ônibus, prefeitura, todo tipo de banco, entendeu? Segundo o governo, o policiamento está sendo reforçado nas cidades onde há registros de ataques. Policiais à paisana estariam fazendo a segurança das linhas de ônibus que têm sido alvo dos criminosos. Mais de 40 suspeitos foram presos. O delegado do Rio de Janeiro, Breno Carnevale, fez um desabafo sobre as condições de trabalho na Delegacia de Homicídios do Rio, a que apura as mortes da vereadora Marielle Franco e do motorista dela. O depoimento emocionado está em uma carta endereçada a Marielle, que foi divulgada pelo jornal O Globo. Na mensagem, o delegado se dirige à vereadora e diz: durante 4 anos ininterruptos de minha vida, estive diretamente envolvido em investigações de mortes violentas no estado do Rio de Janeiro. Acumulo em meu coração ardentes cicatrizes que me fazem lembrar mães, pais, filhos, irmãos, maridos, esposas, todos vitimados pela maldade humana. Em outro trecho, destacou vários problemas enfrentados nas investigações. As viaturas, por exemplo, estão sucateadas e sem manutenção. A quantidade de investigadores é pífia diante do volume de vidas humanas ceifadas. As escutas telefônicas, quase uma caixa preta, muitas vezes inacessíveis a alguns delegados. Algumas armas somem, outras não funcionam. Nunca presenciei deputados ou outros poderosos lutando por equipamentos que permitam encontrar evidências durante a perícia no Instituto Médico Legal. Aliás, esse mesmo instituto não tem impressora para permitir que uma testemunha seja ouvida imediatamente quando vai liberar o corpo do seu ente querido. Sim, muitos veículos apreendidos ficam abandonados e sem qualquer vigilância. Ouse chamar a atenção para este fato e a resposta será sempre a mesma. É assim mesmo. E mesmo assim, alguns colegas ainda insistem em se apresentarem impecáveis ternos e gravatas para bradar nos microfones que está tudo em ordem. Heróis? Diante do caos programado, sinto muito em confessar-lhe que a solução de seu caso pressupõe a paralisação de uma infinidade de investigações de outras mortes, pretas e brancas, ricas e pobres, todas covardes. Escolha de Sofia. Uma perícia preliminar indicou que projéteis encontrados na cena do crime da vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes não são da submetralhadora que foi apreendida na semana passada, em Itaguaí, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Marielle e Anderson foram mortos na noite do dia 14 de março. O governo brasileiro recorre da decisão judicial de Portugal para extraditar o empresário Raul Schmitt, alvo da Operação Lava Jato. Naturalizado português, ele é acusado de pagar propinas para ex-diretores da Petrobras, entre eles Renato Duque, Nestor Cerveró e Jorge Zelada, em troca de benefícios a empresas estrangeiras em contratos com a estatal. Em março de 2016, ele chegou a ser preso na primeira fase internacional da Lava Jato, mas foi solto tempos depois. A extradição foi pedida pelo juiz Sérgio Moro. Em janeiro, a Justiça de Portugal chegou a autorizar a vinda de Raul Schmitt ao Brasil, mas depois atendeu a um pedido da defesa dele e negou mandá-lo de volta. E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. Em um mês, Gilmar Mendes mandou soltar 19 presos da Lava Jato. Entendeu serem prisões desnecessárias, por excessos, porque há alternativas ou porque ainda não houve condenação definitiva. Radical a inversão de posições, rumos e humor entre Gilmar Mendes, as manchetes e a chamada opinião pública. Há 10 anos, Gilmar foi festejado quando soltou o banqueiro Daniel Dantas com 2 habeas corpus seguidos, quando investigadores da Satyagraha foram crucificados. Quando fazia proselitismo contra petistas no mensalão, Gilmar era saudado como um herói nacional. Festejado, Gilmar calou-se, omitiu-se diante de ilegalidades e arbitrariedades na Lava Jato, que colegas já denunciavam. Mas, de repente, Gilmar mudou de ideia. Agora, contra a prisão antes de condenação definitiva, Gilmar foi tornado o malvado do Brasil, acusado de mudar ao ver os amigos Temer e PSDB entrando no alvo. Gilmar argumenta com sua fidelidade ao direito penal alemão, que exige provas para condenar. Não valem só convicções, indícios, delações e PowerPoints. Há meses, Gilmar relata reservadamente o que agora a revista Época tornou público. Lula só tem chances de sair da cadeia se desistir
da candidatura a presidente. Aí, acusações seriam revistas, penas abrandadas. Gilmar trabalhou anos politicamente. Defendia ser preciso enfraquecer Lula e deter o PT. Para tanto, o ministro engavetou o direito alemão. Omitiu-se. Gilmar acreditava que não se chegaria a prender Lula. Os Supremos sabem. Procuradores instigaram delatores com perguntas sobre ministros supremos, que são supremos, mas sentem pressões, mudança nos humores, posições e rumos. Gilmar tem defendido só agora regulamentação para a indústria de mídia. O delegado da PF, Milton Fornazari, investigava para a Lava Jato em São Paulo. Perdeu o posto, porque no Facebook, Fornazari escreveu: é hora de investigar, processar e prender não só líderes do PT, e citou Temer, Alckmin, Aécio, etc. O delegado concluiu: só Lula preso, tudo isso poderá entrar para a história como perseguição política. A prisão de Lula cobra e cobrará contrapartida, cabeças coroadas, sejam de quem for. Boa noite. O Senado da Colômbia aprovou uma consulta popular para reduzir o salário dos políticos. A medida está prevista num pacote anticorrupção e vai para referendo popular entre julho e setembro deste ano. Além da redução salarial, o pacote limita o mandato dos congressistas a 2 períodos de 4 anos e os obriga à prestação de contas detalhadas. Se for aprovado por um mínimo de 12 milhões de eleitores, os condenados por corrupção vão cumprir pena na prisão, sem direito a qualquer tipo de detenção especial, como a prisão domiciliar. Um mundo para chamar de seu ou quase isso. Os terrários têm despontado como tendência de consumo e decoração em São Paulo. São pequenos ecossistemas praticamente autossuficientes que têm encantado os paulistanos. Só umas gotinhas de água a cada 2 meses. É tudo que o Jardim do Reinaldo precisa para ficar sempre verdinho. O jardim não. Os jardins, porque a coleção não para de crescer. Ele conheceu os chamados terrários em uma feira de antiguidades aqui em São Paulo e se apaixonou por esse universo autossuficiente. Por ser um microclima dentro de um vidro, né? Você observa a condensação de água, o nascimento de novas plantas num mundo microscópico. A natureza exige ser contemplada. Para a gente poder dar valor para ela, ela exige a contemplação. Esta loja em Higienópolis é um mundo dos mini jardins fechados. São dezenas de opções, muitas vezes com formatos surpreendentes, como essas lâmpadas incandescentes ou pequenos vidrinhos que viram colares vivos. Há 5 anos, Roger montou um terrário para um amigo. As encomendas começaram a aparecer. A experiência deu tão certo que ele abandonou a carreira de executivo em uma multinacional para ficar junto às plantas e miniaturas. Para montar os jardins, ele usa diferentes tipos de pedras, intercala com areia e terra e plantas que gostam de pouca luz e muita umidade. Roger também usa miniaturas para trazer uma história às peças. Isso é uma brincadeira, né? Uma forma de você personalizar um terrário, né? Você contar uma historinha, uma cena ali dentro do terrário. O terrário encanta qualquer pessoa, mas ele é especialmente legal para quem gosta de plantas, mas acha que não tem muito jeito para cuidar de um vaso, porque não tem mistério. Tudo que você tem que fazer com um desses aqui é colocar em um ambiente com um pouco de luz natural. O resto, a terra, a umidade e as plantas se encarregam de fazer. E não se assuste se o seu terrário começar a suar. É um efeito normal e esperado. Essas gotículas que a gente vê no vidro nada mais é do que a chuva, a água que vai escorrer pelo vidro e vai regar aquele jardim novamente. Então isso, inclusive, é uma característica para você saber se o seu jardim precisa ser regado ou não. Aqui os terrários custam de R$ 45 a R$ 850, dependendo do tamanho e dos materiais usados. Estes intermediários, por exemplo, saem por R$ 250 em média. Há também jardins abertos com suculentas e cactos. E esses que mais parecem bolhas de sabão com raízes aparentes. Muita gente chega aqui e fala assim, olha, eu não tenho tempo, não tenho muito espaço, mas eu quero ter um jardim, né? Então... É um bem-estar de você poder olhar, às vezes a gente está batendo um papo, às vezes a gente vê uma pessoa olhando, assim, é muito agradável.
Passa de 190 o número de desaparecidos na erupção do vulcão de fogo na Guatemala no domingo. 75 mortes foram confirmadas. As buscas que tinham sido interrompidas ontem por causa de uma nova explosão foram retomadas. Cerca de 3.000 pessoas tiveram que deixar suas casas em vilarejos totalmente cobertos de lava ou poeira. Os serviços de emergência da Guatemala têm sido acusados de demorar para isolar as redondezas do vulcão, o que pode ter aumentado o número de mortos e feridos. Por aqui o sol apareceu hoje, mas as temperaturas ainda ficaram meio baixas. Mas já voltou a esfriar até por causa das pancadas de chuva isoladas que nós já tivemos, viu? Vamos ver com a Mariana Armentana como fica o tempo amanhã. O destaque da nossa previsão é uma nova onda de frio que avança pelo sul do Brasil nesses próximos dias. Entre amanhã e sábado, essa massa de ar seco polar provoca geada moderada a forte nas áreas mais altas do Rio Grande do Sul até o sul do Paraná, como a gente vê aqui em cinza. No sudeste, o dia amanhã ainda terá umidade e chuva aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro e no centro-sul de Minas. No nordeste, o tempo fica bem fechado e chuvoso ali entre o litoral de Pernambuco e da Paraíba. Vamos ver como ficam as temperaturas em algumas capitais? Olha, no Rio, mínima de 17 e máxima de 25 graus, com tempo instável. Em João Pessoa, tempo bem fechado, até com chuvas fortes. A máxima por lá vai aos 27. Em Curitiba, mínima de 8 e máxima de 17 graus. E em Porto Alegre, os termômetros ficam entre 8 e 16 graus apenas. Para São Paulo, o sol aparece pouco e chove a qualquer hora em todas as regiões. É que um sistema de baixa pressão se organiza na costa do Sudeste e, aliado à circulação dos ventos, favorece a formação de muitas nuvens sobre todo o estado. Com isso, as temperaturas não sobem muito, não. A máxima não passa dos 22 graus em Marília e dos 24 em Presidente Prudente. Mais ao leste, teremos só 23 graus ali na cidade de Campinas e 22 em São José dos Campos. Para a capital, o friozinho continua, viu? Nessa madrugada teremos mínima de 15 e máxima amanhã de 21 graus. Aí na sexta-feira podemos ter só uma garoa pontual pela manhã e a máxima não passa dos 23. E no final de semana o tempo volta a abrir apesar do friozinho. No sábado os termômetros ficam entre 10 e 20 graus por aqui. O Congresso instalou hoje 3 comissões mistas que vão discutir as medidas provisórias do governo para reduzir o valor do diesel e também aumentar o frete dos caminhoneiros. As 3 comissões devem analisar os pontos do acordo fechado entre o governo e os representantes dos caminhoneiros, que pôs fim à paralisação de 10 dias da categoria. Cada comissão tem 13 senadores e 13 deputados, que têm até 30 dias para apresentarem pareceres sobre as propostas governistas. O presidente Michel Temer classificou a paralisação dos caminhoneiros como preocupante e afirmou que muitos tentaram usar a paralisação como um movimento político. A declaração foi dada na cerimônia de anúncio da liberação de recursos para o Plano Safra 2018-2019, no Palácio do Planalto. Nós conseguimos, com diálogo e usando ao mesmo tempo, conectado ao diálogo com a autoridade, nós conseguimos encontrar uma solução que não gerasse um incidente qualquer. Incidente, convenhamos, desejados por muitos que tentaram fazer da greve um movimento político. E nós evitamos isso, sem embargo, de termos colocado as forças federais todas a serviço dos estados brasileiros. Já o ministro da Agricultura, Blário Maggi, afirmou que a Agência Nacional de Transportes deve readequar a tabela de fretes anunciada pelo governo. A tabela foi uma das medidas adotadas para pôr fim da paralisação dos caminhoneiros, que afetou o abastecimento em todo o país. Porém, entidades do setor agropecuário criticam o modelo que poderia limitar o escoamento de grãos e as exportações em junho. Os valores que foram publicados praticamente dobrou, ou um pouco mais até, os valores que vinham sendo praticados na praça, vamos chamar assim. Então, saiu fora do contexto e isso é muito difícil para o setor agrícola, para outros suportarem. Ninguém está querendo fugir do acordo que o presidente fez, que foi feito. Agora, que ele seja justo para todos os lados, né? Segundo o ministro, a ANTT ainda não estipulou o prazo para apresentar uma nova tabela de fretes. Vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. O governo está discutindo como tabelar o preço do carreto de frete de caminhão.
e está fazendo outra bagunça para fiscalizar centavos de desconto do diesel. Enquanto isso, o mercado financeiro está desgovernado, perto de bater no muro. E daí o mercado financeiro? Problema deles, alguém pode dizer. Não é nada assim. Pelo andar da carruagem ou do caminhãozinho do mercado, nesse momento estão sendo atropeladas as chances de a economia se recuperar um pouquinho, de escapar da estagnação. Os juros no mercado financeiro estão subindo sem parar. São as taxas que indicam aos empresários se vale ou não fazer um investimento, por exemplo, ou deixar o dinheiro aplicado. São taxas de juros que também vão influenciar o custo do crédito nos bancos, no crediário. E o dólar sobe sem parar. Isso tudo é o descrédito final no governo de Michel Temer. O paradão dos caminhoneiros mostrou que o governo não controla nada, do Congresso às estradas. Pior ainda, mostrou que um governo fraco, ainda por cima, adota soluções muito incompetentes para os problemas. O caminhonaço também passou a impressão de que a desordem pode pipocar a qualquer momento. Mostrou que a revolta da população é tamanha que um maluco pode ser eleito presidente da República. O futuro ficou completamente nublado. Na dúvida, empresas e provavelmente os consumidores jogam na retranca. Com juros e dólar alto e subindo sem parar, o medo aumenta ainda mais. E não foi só a bagunça das últimas semanas que piorou o ambiente, claro. O caldo vem engrossando desde fevereiro, pelo menos. Foi então que ficou claro que não haveria reforma quase nenhuma, a da Previdência em particular. Ficou claro também que haveria mudanças na política econômica dos Estados Unidos, com alta de juros mais fortes por lá e com as novas maluquices de Donald Trump. E isso ajudou o dólar a subir por aqui também. A recuperação econômica era fraca. Vimos pelo resultado do PIB do primeiro trimestre, quando ainda não havia este caos. Se a economia acelerasse um pouquinho desde lá, cresceríamos uns 2% ou um tico mais. Se crescêssemos no mesmo ritmo do começo do ano, o crescimento no final do ano seria 1,5%. Agora, a perspectiva começa a ser daí para baixo. Há grande risco de repetirmos 2017, que foi de quase estagnação. O tempo fechou. O governo Michel Temer revisou para baixo a estimativa para o salário mínimo de 2019. Na previsão divulgada em abril, o Planalto previa que o mínimo chegaria a R$ 1.002 a partir de janeiro. Mas na estimativa de hoje, divulgada pela Comissão Mista de Orçamento do Congresso, o mínimo a partir de janeiro deve ser de R$ 998. Com isso, o aumento previsto para o próximo ano passou a ser de R$ 44. Redução de R$ 4 em relação ao anunciado no primeiro trimestre. O protesto dos caminhoneiros no fim de maio provocou a suspensão temporária das atividades de todas as montadoras do Brasil e derrubou a produção do setor automotivo, segundo dados divulgados hoje pela Anfávia. De acordo com a entidade, a fabricação de veículos caiu mais de 15% no mês passado, comparado com maio do ano passado. O resultado interrompe uma sequência de 18 meses de altas na base de comparação. No período, a fabricação de veículos leves, caminhões e ônibus foi de 212 mil unidades em maio. Na comparação com abril, quando 266 mil veículos foram produzidos, a queda foi superior a 20%. Pesquisa do Ministério da Saúde mostra que São Paulo tem a mais alta prevalência do Brasil de infectados pelo vírus HIV, entre homens que se relacionam com homens. Os números divulgados hoje apontam que a taxa de infecção entre jovens de 15 a 19 anos triplicou em todo o país. Foi há 3 anos que o Matheus descobriu que tinha o vírus HIV. O jovem, hoje aos 23, nem sempre usou camisinha com os parceiros. A gente parte de um princípio que o sexo vai ser você deitado com seu parceiro e que do lado na cabeceira vai ter uma camisinha. Nem sempre assim, nem sempre você está nesse local e nem sempre a camisinha está disponível na beirada da cama para você poder usá-la. Eu nem sempre usava camisinha e aí num momento de descuido eu acabei contraindo o vírus. Não sei especificamente como ocorreu, mas em uma eventual situação que eu fui fazer o teste eu tive esse resultado positivo. Pesquisa realizada em 12 cidades brasileiras apontou que entre rapazes de 15 e 19 anos de idade, a taxa de soropositivos triplicou e entre os de 20 e 24 anos, dobrou. Foram ouvidos mais de 4 mil homens. Cerca de 200 não toparam fazer o exame. Dos que aceitaram, metade fez o teste de AIDS pela primeira vez. Quase 13% deles não se declaram gays, apesar da relação sexual com alguém do mesmo sexo.
Esse estudo mostra que 1 em cada 4 homens que transam com homens tem HIV aqui em São Paulo. E os dados do Ministério da Saúde indicam ainda que 44% dos jovens entre 15 e 24 anos de idade não usam camisinha com parceiros eventuais. Mas se a proteção é de graça, está facilmente disponível, o que acontece? Os especialistas têm algumas hipóteses e uma delas é que o medo da AIDS diminuiu. Para a professora do Departamento de Saúde Coletiva da Santa Casa, que participou deste estudo, o problema no Brasil é que, em nome da moral e dos bons costumes, a informação adequada não chega na hora e nem quem precisa. Existem campanhas? Existem. Elas são pontuais. Na minha opinião, a gente, por uma série de constrangimentos, inclusive por pressões conservadoras da ordem da moral, contrariando qualquer conhecimento científico, não fala claramente sobre isso. Nesse cenário, o Gabriel, que entrou para essa estatística aos 18 anos, hoje aos 26, fala sobre a vida de soropositivo no canal que criou no YouTube. Ele acredita que a abordagem mais leve e sem hipocrisia pode fazer toda a diferença na postura e na tomada de decisão dos jovens quando se fala de prazer e de risco. Quando a gente fala de HIV/AIDS, além de falar de política pública ou de uma epidemia global, a gente também está falando do dia a dia das pessoas. Eu vivo com HIV 24 horas por dia. Não dá para viver 24 horas por dia com terror, com uma sensação de urgência, de medo. Precisa ter leveza, precisa ser algo que a gente dê conta de sustentar. Porque eu saio daquela estrutura rígida institucional de use camisinha, né, e fazer um terrorismo, e vou para um lugar mais, oi, eu sou Gabriel, como é que é o seu nome? O que você está procurando? O que você precisa? O plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu hoje, por 8-2, derrubar o voto impresso nas eleições de 2018 para eventual conferência dos resultados da disputa. A maioria concordou com a Procuradoria-Geral da República, que apontou que a medida poria em risco o sigilo do voto. O Supremo ainda tem que julgar a questão de maneira definitiva, ainda sem data, para deliberar sobre o voto impresso nas próximas eleições. Reportagem da revista Veja revela que o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, pediu diretamente a Marcelo Odebrecht, ex-presidente da empreiteira, dinheiro para as campanhas de candidatos do partido nas eleições de 2010. Segundo a reportagem, as mensagens foram localizadas pela Polícia Federal na caixa de e-mail de Marcelo Odebrecht e anexadas a um dos processos da Operação Lava Jato contra o ex-presidente Lula. Foi a defesa de Lula que pediu à Polícia Federal a inclusão dos textos na ação. Uma delas mostra que FHC solicitou ao empreiteiro que ajudasse as campanhas de Antero Paes de Barros e Flecha Ribeiro, candidatos ao Senado naquele ano por Mato Grosso e Pará, respectivamente. Em e-mail do dia 13 de setembro de 2010, o tucano ressalta que Paes de Barros ainda estava em segundo lugar na corrida pelo Senado e que a pressão do governismo, ancorada em muitos recursos, estava fortíssima. Questionando se seria possível ajudá-lo, FHC enviou os dados bancários do candidato. Menos de uma hora depois, Odebrecht respondeu dizendo que daria um feedback sobre as doações feitas pela empreiteira a pedido do ex-presidente. No dia seguinte, Odebrecht afirmou ao ex-presidente que o pedido de ajuda a Antero já havia sido encaminhado. A assessoria de imprensa de Fernando Henrique Cardoso informa que ele se recupera de uma internação para tratar de um problema intestinal e não vai comentar o conteúdo dos e-mails a Marcelo Odebrecht. Antero Paes de Barros, que foi senador entre 98 e 2006 e não se elegeu em 2010, afirma que não recebeu ajuda financeira do Odebrecht em sua campanha e não teve nenhum contato com representantes da empreiteira naquele ano. O senador Flecha Ribeiro, eleito em 2010, disse, por meio da assessoria dele, que desconhece o pedido e que não recebeu nenhuma contribuição da empresa. Dos 35 partidos políticos brasileiros, só 10 assinaram um termo de compromisso no Tribunal Superior Eleitoral para evitar a disseminação de notícias falsas nas eleições. Segundo o presidente do tribunal, o ministro Luiz Fux, os outros partidos ainda podem aderir a esse movimento que é simbólico e não prevê punições. O combate às notícias fraudulentas é uma das principais bandeiras de Fux no tribunal. Na entrevista do dia com Maria Lídia, falando-lhe as decisões do PSOL na corrida eleitoral.
Entrevisto João Paulo Rilo, deputado estadual que começou a sua trajetória política no PT, onde foi presidente do Diretório Municipal em São José do Rio Preto e líder da bancada do PT na Assembleia Legislativa em 2013. Hoje, o deputado João Paulo Rilo é filiado ao PSOL. E eu agradeço muito sua presença hoje e quero começar sabendo por que foi que depois de 25 anos o deputado resolveu deixar o PT e se filiar ao PSOL. Maria Lídia, você mesmo já me entrevistou algumas vezes aqui e foi testemunha do certo desconforto meu no partido, especialmente em São Paulo. Eu há um tempo já não me reconhecia mais na bancada do PT, tinha muita diferença tática de posições e também não me reconheço na burocracia do Partido dos Trabalhadores hoje em dia. Só que não vi uma alternativa ao PT. A filiação do Guilherme Boulos e essa aliança genuína, essa experiência que o PSOL se propõe, fazer uma aliança verdadeira com o movimento social, com vários coletivos, com quem não tem engajamento partidário, mas tem uma visão progressista. Esse giro estratégico importante me confortou. E eu me encantei pelo projeto de reconstruir, ajudar a reconstruir a esquerda, sem a pretensão de que o PSOL será o partido hegemônico da esquerda, mas o PSOL é um partido que vai contribuir muito com esse novo momento, com esses novos desafios. Quer dizer, essa é a razão pela qual o deputado escolheu o PSOL dentre os partidos de esquerda? Sim. Foi por essa razão? Sim, me identifico, me reconheço hoje nessa proposta, né, de ampliação, de construir um partido de massa e construir uma alternativa a médio e longo prazo, obviamente. Agora, é interessante observar que na esquerda também há todo um movimento preocupado com excesso de pré-candidatos aos cargos majoritários. Sim. E tentar organizar aí uma frente de esquerda, a escolha de um candidato único que represente todos vocês. Guilherme Boulos já não se mostrou muito simpático a essa ideia agora. Ele acha que não é interessante, que é importante que haja diversidade da esquerda, que pensamento único, qual seja uma frente e um único pensamento, isso não interessa a ninguém. Então eu quero saber se no PSOL é isso que se pensa, se tanto o deputado como os demais integrantes, seus parceiros nesse novo partido em que está, concordam com o Guilherme Boulos, que nada de frente partidária. Olha, o PSOL integrou tem um fórum de partidos de esquerda que tentam achar pontos em comuns, isso é um avanço. Mas o PSOL tem a pretensão de levar a candidatura do Guilherme Boulos até o fim. Apresentar uma proposta, o Guilherme tem saído muito bem na defesa do nosso programa, uma clareza muito grande, assim, diferenciado, uma forma direta de comunicar com o povo sobre a economia, sobre o futuro do país, apresentar alternativas concretas. Isso tem nos deixado muito animado. Eu acompanho algumas agendas do Guilherme, estou muito animado com essa construção. Tá juntando gente, está cumprindo um papel importante. Agora tem uma realidade objetiva eleitoral, que aí foge ao nosso controle. O próprio eleitor progressista pode fazer essa migração, pode ter o fenômeno do voto útil. Isso não está no nosso controle, por conta de uma grande condição inusitada. Você tem um candidato que lidera as pesquisas que está preso. Ou seja, e mais uma grande contradição, né? Que a perspectiva de futuro nossa hoje, ela é referenciada num passado recente. Você não tem um novo projeto, uma nova liderança. O Lula acaba representando. De certa forma é o passado, foi presidente. Então isso tudo ainda é muito, não é razoável fazer nenhum diagnóstico do que vai acontecer. Bom, isso é verdade. Aí uma nebulosa, ninguém ousa fazer um prognóstico certeiro. Até porque tem uma Copa do Mundo que vai começar daqui a pouco, daqui a uma semana. Mas, já que o deputado mencionou Lula, né? Lula não esconde
esconde a simpatia que ele tem também por Guilherme Boulos. Aquele dia no Sindicato dos Metalúrgicos, antes dele se integrar lá no caminhão, nossa, aquilo foi uma declaração de preferência. Né? E abraçou o Boulos, etc. E mesmo eu li o Frei Beto, que visitou o Lula a semana passada, ele conta que nessa visita o Lula fez rasgados elogios e reiterando confiança também na maneira de fazer política, na pessoa do Guilherme Boulos. Esses são indicadores que, se Lula for inelegível, ele vai indicar Guilherme Boulos como candidato do PT? Não acredito. Eu acredito que Por que não? Porque o PT terá candidato. Né? Na minha opinião, pelo que eu conheço, de 25 anos de casa, o PT terá candidato. Vai registrar a candidatura do Lula. É uma tática, uma aposta, que pode dar certo e pode não dar certo. Vai até o fim com a candidatura do Lula e, a hora que se consumar, né, o impedimento do Lula, aponta um vice e tenta fazer a transferência de voto num período muito curto. É curto mesmo. É um desafio, uma manobra arriscada, mas o destino do PT é esse e nós precisamos respeitar. Infelizmente não tem um acúmulo, uma maturação nesse campo da esquerda e centro-esquerda para ter um único candidato no primeiro turno. Podemos desenvolver essa frente para o futuro. Hoje não tem acúmulo. Então é importante, eu entendo o Guilherme quando ele fala, é importante para você pautar temas importantes, para você desenvolver, né, uma educação política, aproveitar o processo eleitoral para formar pessoas, formar lideranças. Agora, o voto nós não temos controle, o voto é do cidadão. Bom, e ele pode fazer uma migração inesperada? Pode ter o fenômeno do voto útil? Pode. Isso pode acontecer, não é do nosso controle. Agora, o PSOL, ele tem uma condição adversa, que é o pouco tempo para propaganda em televisão. E sem uma aliança, então ali ele vai ter que descobrir uma estratégia que compense esse tipo de barreira, digamos. E qual seria a estratégia para que o PSOL seja de fato um partido competitivo e que possa chegar aí até o fim da eleição, ao segundo turno? Temos experiências pontuais, mas que são referências. O Freixo foi para o segundo turno sem tempo de televisão no Rio de Janeiro. O Raul Marcelo, deputado comigo, foi para o segundo turno em Sorocaba, uma cidade importante, sem tempo de televisão. As redes sociais, elas terão um papel fundamental. E essa candidatura movimento que o Boulos faz, essa campanha movimento, tem gerado um exemplo de São José do Rio Preto. Fez uma agenda espetacular, tinha quase 500 pessoas à noite. Progressistas de todos os segmentos foram ouvi-los. Então, nós estamos com muita esperança nessa campanha movimento. E os debates? O Boulos tem saído muito bem nas sabatinas, nas entrevistas, e uma aposta nossa para superar a ausência do tempo de televisão é um bom desempenho do nosso candidato nos debates. Ok, e eu agradeço muito a sua entrevista. Eu agradeço. E espero que volte ao Jornal da Gazeta e vamos aguardar e ver o desenrolar dos fatos nessa campanha que está difícil de se poder supor no que vai desaguar. Pois é. Muito obrigado, uma boa noite. Boa noite. Gamberini. A Força-Tarefa da Lava Jato no Rio de Janeiro entrou hoje com um novo pedido de suspeição no Supremo Tribunal Federal contra o ministro Gilmar Mendes. No mês passado, Mendes autorizou a libertação de 20 presos por corrupção investigados pelo Ministério Público Federal. No pedido, os procuradores dizem que o Instituto Brasiliense de Direito Público, do qual Gilmar Mendes é sócio, recebeu R$50 mil da Fé Comércio, entidade que teve o ex-presidente Orlando Diniz preso durante a Operação Jabuti em 15 de maio. Diniz foi um dos favorecidos pelo habeas corpus do ministro Gilmar. Agora, a Lava Jato quer que ele se declare suspeito de julgar qualquer ação envolvendo a Operação Jabuti. O cancelamento do amistoso de futebol entre as seleções da Argentina e Israel provocou uma crise diplomática entre os dois países. A suspensão foi anunciada pela Federação Argentina de Futebol depois que movimentos que pedem o fim da ocupação israelense dos territórios palestinos anunciaram protestos contra a escolha de Jerusalém como sede da partida. Os argentinos alegaram preocupação com a segurança dos jogadores. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu afirmou que a seleção argentina estava sendo alvo de politização e ligou para o presidente argentino, Maurício Macri, para manter o jogo programado. Não conseguiu. Os governos da França, Alemanha e Reino Unido pedem que os Estados Unidos não estendam suas sanções contra o Irã às empresas europeias.
O pedido foi apresentado em carta assinada pelos ministros de Finanças e do Exterior dos 3 países ao secretário de Estado americano Mike Pompeo e autoridades financeiras americanas. A União Europeia quer manter o acordo nuclear com o Irã depois da decisão americana de abandonar o pacto firmado há 3 anos. Antes mesmo de uma definição sobre as sanções, grandes empresas europeias como o grupo fabricante de carros Peugeot e Citroën já decidiram sair do Irã. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Boa noite para você. Boa noite e até amanhã. Nesta sexta, 11h30 da noite, em Hora do Voto, Maria Lídia entrevista o pré-candidato ao governo de São Paulo pelo PT, Luiz Marinho.